Meu nome é Lucas, eu tenho 7 anos. Meu nome é Débora, sou mãe do Lucas Gabriel, que faz hemodiálise hoje no hospital. Tava tudo bem, tava tudo certo, né? O Lucas até os 5 anos nunca apresentou problema nenhum de saúde. De um dia para o outro ele teve sintomas, no dia seguinte, de vômito e diarreia. Aí a gente trouxe ele para o hospital, achando com sintomas de virose, alguma coisa assim. Ficou aquele dia internado à noite, na emergência, e no dia seguinte o pessoal da nefrologia já passou pra gente que ele ia precisar fazer catéter, colocar um catéter pra colocar remédios, e o outro catéter pra hemodiálise, né? Ele ia ficar internado. Aí ele ficou 7 dias na UTI e o total 30 dias internado no hospital, que foi em março de 2024. Na época, machucou o fígado e o rim dele. O fígado, graças a Deus, voltou, tá tudo bem com o fígado, né? Os exames mostram. A corzinha dele voltou normal, ele tinha perdido peso, voltou tudo normal, mas a função renal dele é que não voltou 100%, sabe? Então ele precisa fazer hemodiálise no hospital Pequeno Príncipe 3 vezes por semana, e de uns meses pra cá que a gente foi com essa fé, com essa força que Deus dá pra gente, a gente foi entendendo e compreendendo o que tá acontecendo, né? Que realmente a gente precisa desse tratamento, o hospital é maravilhoso, as enfermeiras, o tratamento tá sendo bom, né? Ele precisa daquilo ali, daquela máquina que tá substituindo o que o rim faz. Que ano passado, o aniversário do Lucas foi um dia assim, tanto pra ele quanto pra nós não foi alegre. A gente cantou parabéns ali na salinha, mas ele, por que eu tô aqui, mãe? Sabe, ainda tava no início. Esse ano não, esse ano eu já vi que a gente fez uma festona, eu trouxe bolo, trouxe bexiga, os presentinhos que as enfermeiras dão, que às vezes eles dão em alguma data, hoje tem lembrancinha pra vocês. Então essas coisas assim eu não imaginava. E hoje eu vejo que essas datas que tem no hospital, as datas comemorativas, culturais, isso traz uma alegria tão boa pra ele e pra nós também, sabe? É meio que distrai um pouco a criança e a gente também. Eu participo de tudo aqui, até a mãe fala. A festa junina, várias coisas de bom, tem pescaria, tem o das argolas, eu gosto do pessoal da música que veio agora, tem várias coisas aqui. A gente vê porque o nosso filho estando feliz, a gente tá feliz. Não esperava que tinha essa questão de professor dentro dos tratamentos, dentro do quarto do leito do paciente, ou num tratamento de hemodiálise. Eu não imaginava que tinha isso, nunca tinha visto, sabe? Aqui. Aqui! Então, olha só. Eu conheço já isso. O que você tem aqui nessa tarefa para fazer? Ele tem aprendido tanto com ela, sabe? Porque daí elas intercalam, elas conversam com a professora da escola municipal e com a professora daqui do hospital. Então ele faz segunda, quarta e sexta, ele vai pra escolinha normal, né? E terça e quinta ele faz aqui no hospital. Então a professora, eu tenho acompanhado ele ali junto e a gente vê que ele tem aprendido tanto com ela. E ele se empolga, ele vem feliz, hoje tem a prof, hoje eu vou fazer atividade tal. Mãe, o pai me deu essa inteligência, ele fala que eu sou super inteligente. Ele me ensinou a ser goleiro, eu vou ser goleiro, eu quero ser goleiro, mãe. E futuramente, quando eu crescer, eu vou estudar pra ser policial, ele fala. Depois ele vai falar pra você. Eu tenho vontade de ser policial, gosto de estudar de ação física na segunda, eu jogo bola lá na quadra. Ontem eu joguei. Então hoje, atualmente, tudo é pelo SUS. Mas essa questão de diferença de tratamento não vejo, é tudo igual. A questão da alimentação, do lanchinho, atendimento das enfermeiras que cuidam bem, o curativo que é trocado a cada 10 dias, a medicação, a doutora, a consulta mensal que tem sempre com a doutora que ela chama para conversar na salinha dela, eu não vejo diferença nenhuma. E aqui é super colorido. Aqui no hospital super colorido por fora, por dentro. Daí até me dá feliz aqui quando eu tô me alegrando. A doutora Janaína é a psicóloga, muito querida, tanto no quarto, quando a gente estava internado com o Lucas, quanto na hemodiálise. Então na hemodiálise, depois que a gente passou a ter só hemodiálise e ele de alta, uma vez por semana, a doutora Janaína vinha até a sala de hemodiálise conversar com o Lucas ou comigo, e às vezes ela pedia daí para vir o meu marido também e ele vinha. Aí fazia o tratamento com a gente, uma vez por semana. Foi muito importante, sabe? A conversa, as dinâmicas que ela faz, tanto comigo, quanto com meu marido, quanto com o meu filho.
O que for para ser da vontade de Deus, se vai voltar 100% como era antes esse rim, ou se vai para o transplante, Deus sabe, né? Mas estamos com fé, ele tá na fila de transplante. E eu espero uma próxima, se Deus quiser, estar aqui conversando com você, já falando que ele tá bem, com transplante já tudo certinho e só tendo acompanhamento a cada 3 meses aqui no hospital. Antes mesmo de acontecer tudo isso, eu namorava com o Rodrigo ainda, meu marido, e eu já falava pra ele como é importante essa questão de doação de órgãos, sabe? Nunca estava imaginando que um dia eu ia estar precisando disso para um filho meu. Chame as pessoas para doar, porque a importância de doação de um órgão hoje, não só hoje, a vida toda, é uma coisa mas tão importante, sabe? Autorizar e deixar para essa pessoa, para essa criança, para viver, para ter a vida de volta. E o que eu tenho para dizer para essa mãe, para esse pai que vão viver, que estão vivendo o que a gente já está vivendo, o que a gente viveu, né? Que tudo vai dar certo. A gente tem que ter essa fé sempre. Deus sabe de todas as coisas e sigam sempre o tratamento que precisa fazer. O que for colocar para fazer é hemodiálise, é terapia, o que for que seja para fazer, tem que fazer. Eu gosto de ir no parquinho, gosto de brincar de pega-pega. Acho que nesse domingo eu vou poder jogar bola. Daí eu vou jogar. Ele pra mim é tudo. É tudo pra mim, é minha alegria, é minha vida, sabe? E se eu pudesse hoje chegar pra doutora e falar, posso ser a doadora? Pega tudo que precisa de mim e deixa pra ele, eu faria. Não tem como explicar o amor de mãe, né? O que a gente sente, o que a gente puder fazer por eles, a gente faz. Eu amo tanto a mãe, tanto, infinito e além. Pode ir lá, deixa o like e vai lá comentar e compartilha e fala o que você quiser. Tchau! Pronto.